Olá, meus amores. Hoje eu respondi a página 199, 200 e 201 do livro A Conquista de Língua Portuguesa do 5º ano. Temos aí artigo de divulgação científica. Primeiro, leia o trecho de um artigo de divulgação científica. Depois, comente se você ou algum colega de turma acertou o motivo de a voz mudar. Por que a voz dos adolescentes muda? É culpa dos hormônios, que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Na adolescência, tanto os garotos como as meninas começam a produzir os hormônios que realçam as diferenças sexuais. Nelas, aumenta a produção de estrogênio e progesterona. Neles, a testosterona explode, desencadeando uma série de transformações. Uma das mudanças é o crescimento da cartilagem da laringe, onde se localizam os músculos vocais que compõem a prega vocal, e é a vibração dessa prega durante a passagem do ar que sai dos pulmões que produz a nossa voz. Com o crescimento da laringe, os músculos vocais se esticam e aumentam de tamanho. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave, diz o otorrinolaringologista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Reginaldo Raimundo Fujita, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Como o crescimento da cartilagem da laringe é muito maior no corpo masculino, os garotos ganham nessa fase o famoso pomo de Adão ou gogó. Temos aqui frequência da voz. Aqui temos um infográfico, tá? É um gráfico com informações. Temos 350 Hz, tá? 300, 250, 200, 150, 100 e 50. Aqui do agudo para o grave. Temos aqui pregas vocais, dando corda, diferença das pregas vocais por sexo e idade. De laranja é em crianças. As pregas vocais são dobras de músculo e mucosa na caixa acústica que temos no pescoço, a laringe. Seu comprimento e espessura são determinantes para o tom de voz. As das crianças, curtas e finas, produzem uma voz aguda, tá? Então, laranja vem mais para a voz aguda. Mulheres é a parte rosa, tá? Está no meio entre agudo e o grave. Mulheres. As fêmeas da espécie crescem suas pregas vocais também, mas não tanto quanto as dos machos. Daí a frequência de voz mais aguda, ou melhor, mais leve, suave e acolhedora das mulheres. E a azul está representando a do homem, que está no nível mais grave. Homens. Na puberdade, sua voz oscila entre adolescente e infantil, por causa do crescimento irregular. As pregas vocais se desenvolvem antes da traqueia. Passam anos até que a fala e nova anatomia se afinem. Essas informações foi do Mundo Estranho, tá? Porque a voz muda, edição 33. Está disponível nesse site aqui, tá? super.abril.com.br. Mundo Estranho, porque a voz dos adolescentes muda. No segundo quesito temos, de acordo com o artigo de divulgação científica, na adolescência, quem tem a voz mais grave, meninos ou meninas? Os meninos, tá? Os meninos têm a voz mais grave na adolescência. Terceiro, qual é a relação entre hormônios e a mudança de voz dos meninos na adolescência? O aumento do hormônio testosterona provoca o crescimento da laringe e, consequentemente, dos músculos vocais. É por isso que a voz dos meninos engrossa na adolescência. Quarto, assinale a alternativa que completa a frase a seguir. Os artigos de divulgação científica publicados em revistas e jornais de grande circulação destinam-se a especialistas no assunto ou ao público em geral? Ao público em geral, tá? Quinto, os artigos de divulgação científica costumam ter um registro formal. No entanto, o artigo Por que a voz dos adolescentes muda? Apresenta palavras e expressões de linguagem mais descontraída. Releia um trecho. É culpa dos hormônios que perturbam o organismo da moçada nessa fase da vida. Então, moçada
é uma fala descontraída, tá? Que a gente fala no nosso dia a dia com as pessoas que a gente tem intimidade. Nesse caso, o uso do registro informal, dessa fala aqui, está adequado? Sim, porque a revista deve sempre ter registro informal? Não, não é por causa disso não, tá? Não, porque as revistas devem sempre ter registro formal. Essa alternativa também não, tá? Porque pode vir registro informal em revistas também. E sim, porque essa revista destina-se prioritariamente ao público jovem. Assim, o uso desse registro aproxima o leitor do texto, facilitando a compreensão do assunto apresentado. Essa alternativa aqui, tá? Você marca um X. Sexto, releia outro trecho desse artigo em que a fala de um especialista é citada. Com isso, a estrutura vocal muda e a voz fica mais grave, diz o otorrinolaringologista, especialista em ouvido, nariz e garganta, Reginaldo Raimundo Fujita, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Responda. Qual é o objetivo dos artigos de divulgação científica citarem depoimentos de especialista? Olha só, a estratégia de citar especialistas sobre o assunto tratado é um modo de o autor de textos de divulgação científica legitimar as informações, dar mais credibilidade a elas. É como se dissesse, não sou eu que afirma isso, mas um especialista no assunto, para que as pessoas acreditem no texto, tá certo? B. As formas verbais destacadas estão em que tempo? Todas as formas verbais destacadas estão no tempo presente do indicativo. Você vê, ó, a voz muda e a voz fica mais grave. Muda, fica, está no presente. Diz, também está no presente, tá? C. Você saberia dizer por que nos artigos de divulgação científica os verbos são usados nesse tempo? Nos artigos de divulgação científica, os verbos são usados no presente do indicativo para mostrar que os fatos continuam verdadeiros e confiáveis, que não foi algo do passado, não, é algo do presente e que devemos confiar nesses artigos, tá?